Hi guys, welcome to our class. Today we will be learning about types of housing. But before we start, let's check the homework from the previous class. Eu pedi para vocês fazerem o exercício 1 da página 328, em que vocês precisavam ouvir e desenhar qual era o objeto que estava sendo descrito. The first one was a blue table. Então vocês tinham que desenhar e pintar de acordo com o que vocês ouviram. The table is between two yellow chairs. Então, duas cadeiras amarelas entre a mesa entre duas cadeiras amarelas. There is an orange vase on the table. Então, em cima desta mesa tem que aparecer lá, então, um vaso laranja em cima dele. There are two flowers in the vase, one yellow and one red. Dentro deste vaso tem duas flores, uma amarela e a outra vermelha. There is a yellow cat under the table. Então, debaixo desta mesa, vocês tinham que desenhar um gato da cor amarela. There is a clock on the wall. Lá em cima, na parede, vocês precisariam desenhar um relógio. And there are some pictures next to the clock. Então, ao lado do desenho do relógio que vocês fizeram, tem que aparecer lá imagens, fotos, como se fosse lá a sala ou a cozinha da família, como se fosse fotos dos membros da família. Pode ser também uma imagem, uma foto de uma imagem de um castelo, de uma montanha, uma paisagem, vocês escolhem, a critério de vocês. Já no exercício 2, vocês deveriam pesquisar sobre uma casa, um tipo de casa em comum, colar uma foto dessa imagem e aí fazer uma descrição sobre esta casa, esse tipo de casa. As we are talking about houses, we will be having a look today at some types of housing. Exemplos, tipos de casa mundo afora. Muitos deles são comuns para nós aqui. Vocês já conhecem, vocês já viram, talvez até apareça o modelo de casa que vocês moram. Mas outros vão ser não tão comuns, são mais característicos em outros países, não no nosso. Vamos ver então alguns exemplos. Esse talvez seja o mais popular, eu acho que a maioria de vocês devem morar num estilo de casa como esse. An apartment complex. Um complexo de apartamentos. Vários apartamentos, um ao lado do outro, que dividem algumas instalações, como por exemplo aqui a piscina. Agora, esse modelo aqui, existem alguns no Brasil, mas não é tão comum assim. Semi-detached house. O que seria semi-detached? Quando eu estou falando de detached, estou falando sobre as paredes da casa, no caso um dos lados, que não é ligado a outra parede. Então, olha o espaço livre que vocês têm aqui e aqui. Nós temos nesta imagem duas casas. Então, por que é semi-detached? Porque apenas uma das duas paredes não é ligada à outra. Bem aqui no meio, vocês têm esta parede que junta as duas casas. Então, por isso que nós chamamos de semi-detached house. Temos aqui a condominium. Creio que vários de vocês moram em condomínios. Pode ser, aqui no nosso país, é mais comum um condomínio ser formado por prédios. As casas serem, no caso, apartamentos, um em cima do outro. Mas existem também condomínios em que são várias casas dentro de um mesmo terreno grande. E aí, assim como num complexo de apartamentos, dividem algumas instalações, como quadro de esporte, churrasqueira, salão de festas, piscina, etc.
Este tipo de casa aqui é muito comum nos Estados Unidos, principalmente nas montanhas. Então as pessoas que moram nas montanhas normalmente tem esse tipo de casa aqui, que nós chamamos em inglês de cabin. É uma casa feita de madeira. Na maioria das vezes, esta madeira é no seu formato mais original. Não é feito grande parte, principalmente as paredes, não é feito de tábuas, e sim de troncos, como vocês podem ver aqui, ó. Um tronco intercalado com o outro, assim, para formar as paredes. E aí o telhado normal, como uma casa que vocês já viram várias aqui no Brasil. Então, cabin, uma casa, um tipo de casa feito basicamente de madeira, troncos de madeira. Normalmente essas casas são construídas em regiões montanhosas, mais afastadas. É o grande sonho de consumo de vários americanos e também de brasileiros. O tipo de casa que talvez seja mais o objeto de desejo das pessoas, a mansion, uma mansão. Todo mundo conhece, já viu na TV, talvez alguns de vocês até morem em uma casa como essa aqui, ó, mansão, uma casa enorme, uma família apenas morando, mas vários cômodos, parece até um palácio. Então é uma casa enorme com tudo que a pessoa precisar tem nessa casa. Tem uma piscina, vai ter quadra de esportes, vai ter academia, vai ter um campo, vai ter um espaço para as pessoas fazerem caminhada, como se fosse um condomínio fechado, mas para uma casa só. Ok? Agora, um tipo muito comum, mundo afora, no Brasil nem tanto. It's what we call a townhouse. É uma espécie de prédio, mas nós chamamos isso de casa. Então, ó, tudo isso aqui, ó, na grande maioria das vezes, por se tratar, pela localização dessas casas ser no centro da cidade, são imóveis mais caros. Então, em algumas situações, uma família apenas mora nessa casa. Em outras situações, duas ou mais famílias. Pode ser uma família em cada andar, mas normalmente é apenas uma família morando. Então, embaixo, sala e cozinha e banheiro, e nos dois cômodos superiores, os quartos. Então, vocês podem ver, ó, não é bem um prédio, não é muito alto, tem 3, 4 andares no máximo, e as paredes são todas interligadas. Okay? Então, this is what we call a townhouse, muito comum nos centros das cidades Europa fora. Próximo exemplo que nós temos é skyscraper, ou seja, sky, vocês já devem ter visto essa palavra, céu. Scrapper, scrap, it's something that you do like this. Cats scrap all the time. So a skyscraper is um arranha-céu. O que seria um arranha-céu? É um prédio bem alto. Olha esse aqui, ó. Não existe, você não consegue ver a imagem de nenhum outro prédio aqui. Lá no fundo aparecem prédios menores, com menos andares. Esse prédio é tão alto que pela manhã, quando as nuvens estão numa posição mais baixa, você não consegue ver o topo dele. Nesta imagem, vocês conseguem ver que as nuvens estão abaixo do topo dele. Então, por ser um prédio muito alto, foi dado esse nome. Skyscraper, arranha-céu. So we are now going to listen to some sentences from the page 331. Lá no livro de vocês, na página 332, vocês têm isso aqui, ó. Vocês vão ouvir as frases que descrevem as imagens que vocês têm lá na página 31. Então, quero que vocês pausem o vídeo, vão lá no livro digital de vocês, acessem a página 331, 332 e ouçam as frases que estão descritas lá na página 331. Tem aquelas imagens, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
estas imagens aqui com diferentes tipos de casa que eu acabei de mencionar e alguns exemplos aqui. Então vocês vão ouvir na página 332, vão ouvir as frases que descrevem estas casas da página 331. Bom, já no exercise number 2, vocês vão ouvir algumas frases e aí vão completar a tabela que vocês têm lá. Então tem lá o Paul, o Mark, o Brian, a Linda e a Amy. 5 pessoas. Cada um deles vai falar um pouquinho sobre eles e aí vocês vão anotar na tabela, completando aqui algumas informações sobre essas pessoas. Então, ó, você vai me dizer qual é o país que essa pessoa, de onde essa pessoa é, onde ela mora, a sua nacionalidade, que tipo de casa que ela mora e o número de cômodos que tem na sua casa, ok? Então, pausem esse vídeo, vão lá no livro digital de vocês, botem o áudio para funcionar e aí vocês vão completar essa tabelazinha de acordo com as informações de cada uma das 5 pessoas. Bom, vamos conferir então o que cada um falou. O Paul, ele é dos Estados Unidos, nacionalidade dele é American. What type of house does he live? He lives in a cabin and in his house there are 5 rooms. Mark is from Germany. He is German and he lives in a duplex. And in his house there are 4 rooms. Brian lives in Japan. He is Japanese. He lives in a skyscraper and there are 3 different rooms in his house. Apesar de ele morar num arranha-céu, só tem 3 cômodos. Linda lives in Italy. She is Italian. She lives in a mansion. As she lives in a mansion, there are 25 different rooms in her house. 25 cômodos. Imagina, uma família normalmente vai ter 5, 6 membros, 25 cômodos. Amy, she lives in England and in France. But she is French. She lives in an apartment complex. And in her house, in her apartment, there are 7 different rooms. Okay? So you can check this, check if you did correctly. Como atividade de casa, as homework, I would like you to answer to these questions. Using your notebook, usem o caderno de vocês para responder essas perguntas aqui. What type of house do you live in? How many rooms are there? What type of housing do you want to live when you grow up? And how many rooms will your house have? Vocês vão me responder aqui, que tipo de casa vocês moram? Quantos cômodos tem na sua casa hoje? Que tipo de casa você quer morar quando você crescer? E quantos cômodos a sua casa lá no futuro terá? Ok? In your notebook, please answer these questions. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.